Imagine um tempo de intensa opressão. O povo hebreu, escravizado no Egito, sofria sob o peso de trabalhos forçados e decretos cruéis. Foi nesse contexto sombrio que nasceu Moisés, um menino destinado a mudar o curso da história. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, Jocabede, não se conformou. Cheia de coragem e fé, escondeu seu filho por 3 meses. Quando não podia mais protegê-lo, preparou um cesto de junco revestido com betume para não afundar e o colocou no rio. Sob os cuidados de sua irmã Miriam, Moisés flutuou até ser encontrado por uma figura inesperada, a filha do faraó. Comovida pela visão do bebê chorando, a princesa decidiu criá-lo como seu filho, garantindo sua sobrevivência. Em um plano providencial, Jocabede foi escolhida como ama de leite, podendo ensinar a Moisés as tradições hebraicas antes que ele fosse levado ao palácio egípcio. Moisés cresceu entre os egípcios, recebendo uma educação sofisticada e convivendo com a realeza. Porém, sua ligação com o povo hebreu jamais foi esquecida. Essa conexão seria crucial para sua missão futura. Já adulto, Moisés viu um egípcio maltratando um hebreu e, em um impulso de justiça, matou o agressor. Ao perceber que sua ação havia se tornado pública, ele fugiu para o deserto de Midian, deixando para trás sua vida no Egito. No deserto, Moisés encontrou refúgio entre os midianitas. Casou-se com Zipora, filha de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Parecia que sua vida havia encontrado um ritmo simples e pacífico, mas Deus estava preparando algo muito maior. Moisés estava vivendo sua rotina de pastor no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, quando algo extraordinário aconteceu. Em um dia aparentemente comum, ele avistou uma sarça ardente. O arbusto estava em chamas, mas não se consumia. Intrigado, Moisés se aproximou, e foi nesse momento que ouviu a voz de Deus. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, disse o Senhor. Moisés, tomado de reverência e medo, escondeu o rosto. Deus revelou que ouvira o clamor do povo hebreu e o escolhera para libertar Israel da escravidão no Egito. Embora relutante e inseguro, Moisés aceitou a missão, mas não sem questionar. Ele alegou não ser eloquente o suficiente para liderar uma causa tão grandiosa. Como resposta, Deus lhe deu 2 sinais milagrosos: sua vara transformando-se em serpente e sua mão ficando leprosa e depois sendo restaurada. Além disso, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como porta-voz para auxiliá-lo na tarefa. De volta ao Egito, Moisés enfrentou o faraó com uma mensagem clara. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. Faraó, arrogante e inflexível, rejeitou o pedido, endurecendo ainda mais o trabalho imposto aos hebreus. Assim, começaram as 10 pragas que devastaram o Egito, demonstrando o poder e a autoridade de Deus. As pragas trouxeram desastres de todas as formas. As águas do Nilo transformadas em sangue, nuvens de gafanhotos, trevas que cobriram a terra e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Cada praga foi um golpe direto nos deuses do Egito, mostrando que o Deus de Israel era o único verdadeiro. Na noite da 10ª praga, ocorreu o evento conhecido como a Páscoa. Os hebreus, instruídos por Deus, marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte poupou seus primogênitos. Esse ato de obediência e fé simbolizou o início de sua libertação. Faraó, devastado pela perda de seu próprio filho, finalmente cedeu e ordenou que os hebreus deixassem o Egito. Liderados por Moisés, o povo partiu em direção à terra prometida. Mas o caminho não seria fácil. Ao perceber que havia perdido seus escravos, Faraó mudou de ideia e enviou seu exército para persegui-los. O clímax dessa fuga foi a travessia do Mar Vermelho. Cercados pelo exército egípcio de um lado e pelo mar do outro, o povo entrou em pânico.
Moisés, porém, confiou em Deus e, seguindo suas instruções, ergueu sua vara. As águas se abriram, formando um caminho seco para os israelitas passarem. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os engoliram, assegurando a vitória e a proteção de Deus sobre seu povo. Depois de cruzar o Mar Vermelho, o povo de Israel começou sua longa jornada pelo deserto. Deus não apenas os conduzia de maneira extraordinária, mas também supria todas as suas necessidades. No entanto, o povo frequentemente demonstrava ingratidão e dúvida, reclamando da falta de água e alimento. Mesmo assim, Deus lhes deu maná do céu e água da rocha, mostrando seu cuidado constante. Após semanas de viagem, chegaram ao Monte Sinai, um lugar de profunda importância espiritual. Foi ali que Deus chamou Moisés para o alto do monte, onde aconteceria um dos momentos mais marcantes da história bíblica, a entrega dos 10 mandamentos. Enquanto Moisés subia, o monte estava envolto em fumaça e tremores, e o som de trombetas ressoava, sinalizando a presença divina. O povo, aterrorizado, permaneceu ao pé do monte, entendendo que algo extraordinário estava acontecendo. No cume, Deus revelou suas leis a Moisés. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, eram mais do que regras, eram a base de uma aliança. Eles estabeleciam como Israel deveria viver como povo escolhido, em fidelidade a Deus e em harmonia uns com os outros. Os mandamentos foram divididos em 2 partes principais. Os 4 primeiros, tratando do relacionamento com Deus, e os outros 6 tratando das relações humanas. Eles incluíam ordens para adorar somente a Deus, honrar os pais, não roubar, não matar e viver em santidade. Enquanto Moisés estava no monte, o povo, impaciente com sua demora, cometeu um grave erro. Influenciados por Arão, construíram um bezerro de ouro e o adoraram, proclamando-o como o Deus que os havia tirado do Egito. Essa idolatria foi uma violação direta do pacto que estavam prestes a firmar. Quando Moisés desceu do monte e viu a cena, ficou tão indignado que quebrou as tábuas de pedra, simbolizando a quebra da aliança. No entanto, Deus não desistiu de seu povo. Após a intercessão de Moisés, Deus renovou o pacto e instruiu-o a subir novamente para receber novas tábuas. Essa renovação mostrou tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Ele estabeleceu que, para manterem sua bênção, o povo deveria seguir suas leis e viver em santidade. Os 10 mandamentos tornaram-se um símbolo central da fé judaica e cristã, servindo como guia moral e espiritual para gerações. Eles não apenas unificaram a nação de Israel, mas também apontaram para o caráter perfeito de Deus e seu desejo de relacionamento com a humanidade. Com os 10 mandamentos em mãos e a aliança renovada, Moisés liderou o povo de Israel rumo à terra prometida. No entanto, a jornada pelo deserto se mostrou uma longa prova de fé e obediência. Os israelitas enfrentaram desafios que revelaram tanto sua fragilidade humana quanto a fidelidade inabalável de Deus. Logo após saírem do Monte Sinai, começaram as reclamações. O povo se queixava de sede, fome e cansaço, frequentemente idealizando a escravidão no Egito como um tempo mais fácil. Mesmo diante dessas atitudes, Deus permaneceu provendo. Ele enviava maná todas as manhãs e codornizes para alimentá-los, além de água das rochas em momentos de necessidade. Apesar das intervenções milagrosas, a desconfiança do povo frequentemente culminava em atos de rebeldia. Como consequência dessa falta de fé, Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que todos os incrédulos morressem, deixando apenas os fiéis, como Josué e Calebe, para liderar a próxima geração. Em meio a essa caminhada, Moisés enfrentou momentos de tensão e desafios como líder. Deus informou a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Apesar disso,
Moisés continuou a liderar o povo com dedicação e interceder por eles diante de Deus. Ele ensinava as leis, resolvia disputas e os guiava com sabedoria. Sua confiança em Deus nunca vacilou e ele permaneceu comprometido com a missão divina. Ao longo desses anos, o tabernáculo, um local móvel de adoração, tornou-se o centro espiritual do acampamento israelita. Ali, o povo se reunia para orar e buscar a presença de Deus. Esse período no deserto não foi apenas de punição, mas também de aprendizado, onde Israel foi moldado para ser uma nação santa e obediente. 40 anos se passaram e a jornada pelo deserto estava chegando ao fim. A nova geração de israelitas, nascida no deserto, estava pronta para entrar na terra prometida. Moisés, agora com 120 anos, sabia que seu papel como líder estava prestes a terminar. Ele não atravessaria o Jordão, mas Deus permitiu que ele visse a terra pela qual tanto lutou. Antes de se despedir, Moisés reuniu o povo para uma série de discursos que foram registrados no livro de Deuteronômio. Ele relembrou a história da libertação do Egito, a travessia do deserto e as promessas de Deus. Também reafirmou os 10 mandamentos e outras leis que deveriam guiar a vida em Canaã. Seu objetivo era preparar o povo para uma vida de obediência, lembrando-lhes que a fidelidade a Deus seria a chave para prosperarem na nova terra. Moisés escolheu Josué como seu sucessor, um líder jovem, mas experiente e cheio de fé. Sob a orientação de Deus, ele impôs as mãos sobre Josué diante de todo o povo, garantindo uma transição de liderança tranquila e abençoada. O momento mais emblemático dos últimos dias de Moisés foi sua subida ao Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostrou toda a extensão da terra prometida, desde o norte, com as colinas verdes de Naftali, até o sul, com os vastos campos de Judá. Ele viu as cidades que Israel conquistaria e a terra fértil, que seria o lar do povo. Embora não pudesse entrar na terra, Moisés compreendeu que sua missão estava completa. Ele havia libertado o povo da escravidão, guiado-os no deserto e transmitido a aliança de Deus. A Bíblia relata que Moisés morreu no Monte Nebo, em um lugar desconhecido, e foi sepultado pelo próprio Deus. Os 10 mandamentos e a lei mosaica estabeleceram os fundamentos para a ética e a justiça, influenciando culturas e religiões ao redor do mundo. E, em última análise, Moisés apontou para Jesus Cristo, o libertador definitivo que cumpriria a lei e estabeleceria uma nova aliança entre Deus e a humanidade.